Olá pessoal, hoje falaremos sobre a água. A água é um recurso fundamental para a vida na Terra, desempenhando um papel crucial em diversos processos naturais. Vamos explorar alguns aspectos importantes relacionados à água. Importância da água. Essencial para a vida. A água é vital para todos os seres vivos. Ela participa de processos biológicos como a digestão, transporte de nutrientes e regulação térmica. Ambiente aquático. É o habitat de muitas formas de vida, incluindo peixes, plantas aquáticas e micro-organismos. Os ecossistemas aquáticos dependem da qualidade da água para sustentar a biodiversidade. Indústria e agricultura. A água é usada em diversas indústrias para processos de fabricação e resfriamento. Na agricultura, é essencial para a irrigação. Climatologia. A água desempenha um papel importante na regulação do clima, influenciando a formação de nuvens, chuvas e padrões climáticos. Estados físicos da água. A água pode existir em 3 estados físicos principais. Líquido, a forma mais comum da água na superfície da Terra. Sólido, a água se transforma em gelo quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius. Gasoso, a água se transforma em vapor d'água quando aquecida. Ciclo da água. O ciclo da água é um processo contínuo que envolve a evaporação, condensação, precipitação e transpiração. Aqui está uma breve explicação. Evaporação. A água da superfície, como oceanos, rios e lagos, é aquecida pelo Sol e se transforma em vapor. Condensação. O vapor de água se eleva na atmosfera, onde se resfria e se condensa em nuvens. Precipitação. As gotículas de água nas nuvens se agrupam e caem para a terra como chuva, neve, granizo, etc. Transpiração. As plantas liberam vapor d'água através de seus poros, contribuindo para a umidade atmosférica. Escassez de água. A escassez de água é uma preocupação global e pode ser de 2 tipos. Escassez física, quando a demanda por água excede a oferta natural disponível em uma região. Escassez econômica, quando a infraestrutura para coletar, armazenar e distribuir água é inadequada. Causas da escassez. Crescimento populacional. O aumento da população resulta em maior demanda por água. Mudanças climáticas. Alterações nos padrões climáticos podem afetar a distribuição e quantidade de chuvas. Poluição da água. A contaminação da água reduz a disponibilidade de água potável. Má gestão dos recursos hídricos. Uso ineficiente e desordenado dos recursos hídricos contribuem para a escassez. Conclusão. A gestão sustentável da água é essencial para garantir a disponibilidade desse recurso vital para as gerações presentes e futuras. A conscientização sobre o uso responsável da água, a implementação de práticas de conservação e a proteção dos ecossistemas aquáticos são passos importantes para lidar com os desafios relacionados à água. Estados físicos da água. Estado líquido. Descrição. A água em estado líquido é a forma mais comum na superfície da Terra. Características. Flui e toma a forma do recipiente que a contém. Sua densidade é maior em comparação com o estado gasoso. Possui uma ampla faixa de temperatura em que permanece no estado líquido, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius a pressão atmosférica ao nível do mar. 2. Estado sólido gelo. Descrição. A água se transforma em estado sólido quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius. Características. As moléculas de água formam uma estrutura cristalina regular quando congelam. O gelo é menos denso do que a água líquida, por isso flutua. Pode assumir várias formas, como neve, flocos ou cristais, dependendo das condições de formação. 3. Estado gasoso vapor d'água. Descrição. A água se converte em vapor d'água quando aquecida. Características. Ocorre durante a evaporação, quando a água líquida se transforma em vapor. O vapor d'água é invisível, mas pode condensar de volta para líquido quando resfriado. Importante componente na atmosfera, desempenhando um papel-chave no ciclo da água. Esses estados físicos e transições são parte integrante do ciclo hidrológico, desempenhando um papel essencial na manutenção do equilíbrio hídrico da Terra. A água pode ser encontrada nos 3 estados físicos, líquido, sólido e gasoso, em diferentes locais e condições. Vamos explorar onde cada estado pode ser encontrado. Estado líquido. Oceanos e mares. A maior parte da água na Terra está nos oceanos e mares, onde permanece em estado líquido devido às condições de temperatura e pressão. Rios e lagos. Águas superficiais como rios e lagos, são geralmente encontradas em estado líquido. Águas subterrâneas. A água presente nos aquíferos subterrâneos, camadas de rochas permeáveis que armazenam água, está em estado líquido. 2. Estado sólido. Calotas polares e gelo glacial.
Regiões polares como a Antártida e o Ártico possuem extensas áreas cobertas por gelo, que está no estado sólido. Neve e campos de gelo. Em regiões mais temperadas, a neve pode ser encontrada em montanhas e áreas elevadas, constituindo uma forma sólida de água. Geleiras. Grandes massas de gelo que se movem lentamente sobre a Terra, encontradas principalmente em regiões montanhosas. 3. Estado gasoso. Atmosfera. O vapor d'água é uma parte essencial da atmosfera. Pode ser encontrado na forma de umidade em nuvens e como gás invisível na atmosfera. Processos de evaporação. Lagos, rios, oceanos e até mesmo superfícies úmidas podem liberar vapor d'água para a atmosfera através do processo de evaporação. Transpiração de plantas. As plantas liberam vapor d'água por meio de seus poros durante a transpiração, contribuindo para a umidade atmosférica. Mudanças de estado em diferentes ambientes. Ciclo hidrológico. O ciclo da água envolve a transição entre os estados líquido, sólido e gasoso, movendo-se entre a atmosfera, a superfície da Terra e os corpos d'água. Ponto de congelamento e ebulição. A água pode existir como líquido em temperaturas entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius a pressão atmosférica ao nível do mar. Abaixo de 0 graus Celsius, ela se transforma em gelo, e acima de 100 graus Celsius, transforma-se em vapor. Essa dinâmica entre os estados físicos é essencial para a vida na Terra e está constantemente influenciada por fatores como temperatura, pressão e condições ambientais locais. O ciclo da água é um exemplo notável de como a água passa por essas transições em diferentes partes do planeta. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é um processo contínuo que descreve como a água se move na Terra entre a atmosfera, a superfície terrestre e os corpos d'água. Ele envolve uma série de etapas, cada uma desempenhando um papel crucial no equilíbrio hídrico global. Vamos explorar cada fase do ciclo da água com exemplos. 1. Evaporação. Definição. A água da superfície, como oceanos, rios e lagos, é aquecida pelo Sol, transformando-se em vapor d'água. Exemplo. A água de um lago absorve calor solar durante o dia, resultando na evaporação do líquido e na liberação de vapor d'água na atmosfera. 2. Transpiração. Definição. As plantas liberam vapor d'água através de seus poros, processo conhecido como transpiração. Exemplo. Uma floresta libera vapor d'água na atmosfera à medida que as plantas transpiram, contribuindo para a umidade local. 3. Condensação. Definição. O vapor d'água na atmosfera se resfria e se transforma em gotículas de água, formando nuvens. Exemplo. No início da manhã, o vapor d'água presente no ar condensa para formar nuvens visíveis no céu. 4. Precipitação. Definição. As gotículas de água nas nuvens se agrupam e caem para a terra na forma de chuva, neve, granizo, etc. Exemplo. Uma tempestade de verão resulta na precipitação de chuva, que atinge o solo e outros corpos d'água. 5. Infiltração e percolação. Definição. A água da chuva que atinge o solo pode infiltrar-se nas camadas mais profundas ou percolar para os lençóis freáticos. Exemplo. Após uma chuva, a água pode ser absorvida pelo solo, reabastecendo os aquíferos subterrâneos. 6. Escoamento superficial. Definição. A água que não é absorvida pelo solo flui sobre a superfície, formando riachos, rios e eventualmente atingindo oceanos ou lagos. Exemplo. Após uma tempestade, a água que se acumula nas ruas e calçadas flui para os bueiros, contribuindo para o escoamento superficial. 7. Sublimação e fusão. Definição. Sublimação é a mudança direta do gelo para vapor, enquanto fusão é a transformação do gelo em água líquida. Exemplo. Durante o inverno, a neve pode sublimar diretamente para vapor em dias ensolarados. Na primavera, a fusão ocorre quando a neve derrete e se transforma em água líquida. 8. Retorno à atmosfera. Definição. A água que atinge a superfície terrestre, seja por meio da evaporação, transpiração ou outros processos, retorna à atmosfera. Exemplo. A água evaporada de um rio retorna à atmosfera e contribui para a formação de nuvens. O ciclo da água é vital para sustentar a vida na Terra, mantendo um equilíbrio dinâmico entre os diferentes reservatórios de água e fornecendo recursos hídricos essenciais para ecossistemas e atividades humanas. Busque saber mais sobre esse líquido essencial à nossa vida. Até breve.